esses acordes musical, quem tem o prazer de cumprimentar a todos com a paz do Senhor é o teu irmão em Cristo, Pastor Soares. Queridos, mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo em poder estar aqui para dar continuação do nosso testemunho. O que era a minha vida no passado e como Deus mudou nos dias de hoje. Pois bem, como eu estava falando na primeira parte do testemunho, eu com os meus 8 para os 9 anos de idade, eu já tinha me tornado um canoeiro do Vale do Jequitinhonha e ali trabalhando para poder sobreviver, né? Ganhar o dinheirinho para estar comprando alguma coisa para comer, às vezes para comprar uma peça de roupa também. Porque naquele tempo eu não tinha nada, Só para você ter ideia, nem sapato eu tinha. Os meus chinelos daquele tempo era precata de pneu, sabe? A gente calçava precata de pneu. Então, era o meu chinelo daquela época, mas sapato eu não tinha. E assim, os anos foi passando, dos meus 8 para os 9 anos, né? Eu comecei a fazer amizade com os outros jovens daquela época. Aí ganhei amigos, né? Também. E ali eu comecei a conhecer o mundo do carnaval. Eu comecei a conhecer o mundo do carnaval, que toda época de carnaval era uma tradição, não só eu, mas vários colegas, nós vestíamos de mascarado para poder alegrar as criançadas naquela cidade. Então, toda época de carnaval, a gente vestia de mascarado. O que é mascarado? Comprava aquelas máscaras, né? De alguns bichos, até mesmo de personagens de desenhos. E a gente, naquele tempo, colocava no rosto e saía, vestia umas roupas grandes e saía no meio da cidade, de Itinga, alegrando a criançada. E todo ano era assim. Depois comecei também a frequentar discoteca, né? Hoje eles falam muito baile funk, essas coisas, mas no meu tempo, nas décadas de 80, existia discoteca. Então, todo final de semana, o dinheirinho que eu ganhava na canoa, nos barcos que eu trabalhava, eu já gastava no final de semana na discoteca. Eu ia dançar, gostava muito de dançar lambada, eu gostava muito de ouvir essas músicas de lambada, eu era muito fã das músicas de Beto Barbosa, né, também, Amado Batista, Luiz Calda e outros naquela época. Não perdia um final de semana na discoteca. Chegava em casa bem tarde, na madrugada. E assim foi a minha vida na minha infância, na adolescência, na cidade de Itinga, né? E com isso, já com os meus 9 para 10 anos de idade, eu estava bem já maduro, era criança ainda e adolescente no mesmo tempo, mas na idade que eu tinha, ninguém falava que eu poderia ter 10 anos, porque a minha mente era já madura, né? Eu tinha uma cabeça muito aberta. E com isso, gente, como eu falei para vocês que a fome era tanto, as condições dos meus pais eram muito pouca, então eu cheguei a ponto, após fazer amizade com os meus amigos, adolescentes também, a gente começou a cometer alguns erros naquela cidade. Aí você pergunta, mas que erros era? A gente começou a roubar coisas
dentro das vendas, tipo biscoito, coisas para comer. Fora os momentos que a gente entrava nas vendas e aproveitava o momento que os donos das vendas distraíam, a gente enfiava a mão dentro dos caixotes, onde tinha farinha, pegava pinhado de farinha para comer, né? Nós, naquele tempo também, entrava em quintal, na casa dos outros, para roubar coco, manga, né? Cana, e entrava também nas roças para roubar milho, melancia, essas coisas assim. Tudo a gente fazia, né? E assim foi passando os anos. Eu já estava ali no mundo do vício do cigarro, já estava me envolvendo em algumas áreas da vida que era o carnaval, e já estava também me envolvendo no mundo do roubo, né? A gente pegava as coisas dos outros, e aí que começou o meu sofrimento. Quando eu comecei com os meus amigos, que eu dizia roubar coisas dos outros, aí começou o meu sofrimento, porque o meu pai nunca foi a favor dessas coisas. E quando a notícia chegava para os meus pais, meus queridos, amados irmãos, era uma surra atrás da outra. Cada erro que eu cometia naquela cidade era uma surra atrás da outra. E ali, quando a notícia chegava para os meus pais, olha, seu filho fez isso, seu filho fez aquilo, era couro e mais couro. Só para você ter ideia, eu com os meus 9 para 10 anos, né? E já comecei a apanhar demais. Apanhei de cipó de malva, cipó de fedegoso, né? Em seguida, apanhei de borracha, de fio de luz, tudo isso eu apanhei. E mesmo assim não me consertou. Cada surra que meu pai me batia, aí que eu me tornava mais difícil naquela cidade. É portanto que eu era considerado um dos piores pivetes da cidade de Itinga, no Vale do Jequitinhonha, nas décadas de 80. Na verdade, muitas coisas que outros meninos, adolescentes, aprendeu a fazer, eu que ensinei, eu que induzi eles a fazer. Eu era muito difícil, né? Mas tinha um lado bom? Tinha, mas também tinha meu lado ruim. Agora, uma coisa que eu nunca fazia, briga, essas coisas, eu nunca briguei com ninguém, nunca tive essas confusão, não. Mas, em outras áreas, eu era muito ruim, né? Bom, e com os meus 9 para os 10 anos também, eu comecei a frequentar centro de espiritismo. Às vezes eu ia com alguns parentes meus, né? Existia 2 centros naquela cidade de Itinga, um que ficava em um povoado considerado Córrego dos Veados, né? E um outro que ficava numa estrada indo para o Campo Queimado, né? Inclusive era até próximo ao lugar onde pai plantava, fazia uma roça. E o nome desse moço, que era um cabeça de centro, ele tinha um nome chamado João Cariá, se não me engano, que tem muitos anos, eu gostava muito de frequentar. Na verdade, eu queria conhecer o espiritismo, eu queria ser espírita naquela época. Mas quando eu fui me desenvolver, né, participar, não tive sucesso. Eles me recusaram, né, os espíritos dizia que eu não serviria para desenvolver, não sabendo que Deus já tinha um propósito em minha vida. Porque se eles me recusaram
e eu não serviria para desenvolver, é porque Deus já tinha propósito na minha vida. Então, com os 9, os 10 anos, muita coisa eu fiz, pratiquei e vivi uma vida muito difícil naquela época, muito difícil, né? E com isso, eu comecei a me tornar um jovem adolescente mal visto naquela cidade. Todas as pessoas que me olhavam, ou às vezes me via, falava, cuidado, já levei um ladrãozinho, ele rouba, ele faz isso, ele faz aquilo. Então o povo passou a ter medo da minha pessoa, não só da minha pessoa, mas também daqueles que me acompanhavam, que eram os meus colegas naquela época. Mas eu costumo dizer que quando Deus tem propósito na vida do homem ou da mulher, Deus escolhe a gente do ventre de nossa mãe para ser uma bênção, ser salvo em Cristo. A palavra de Deus disse, né? Louvado seja Deus, em João capítulo 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje eu cito esse versículo por conhecer a palavra de Deus, por conhecer a verdade. E eu não conhecia, né? E aí levei essa vida no mundo, né? Por uns anos, dos meus 7 até os meus 10 anos, vivendo essa situação na cidade de Itinga, né? E depois disso começamos a entrar em vários lugares para poder pegar as coisas dos outros. Quando era época de festa de setembro, porque todo ano na cidade de Itinga tem uma festa no mês de setembro, que eles comemoram, né? Uma festa religiosa, né? E nesse momento, muitos camelô vai para lá para poder vender as coisas. E naquele tempo, isso para nós era bom, porque tinha muito camelôs, essas coisas. Então a gente aproveitava e roubava roupa, cordão e muitas coisas para vender mais barato para as pessoas daquela cidade. E era assim a nossa vida. Era assim. Sabendo que muitas coisas que a gente fazia era para a gente poder ter dinheiro para poder comprar as coisas para comer e também comprar cigarro. O cigarro não podia faltar. Como eu falei para vocês na primeira parte do testemunho, o dia que eu não tinha dinheiro para comprar cigarro, eu saía pelas ruas despistadamente caçando bitucas de cigarro para poder montar cigarro, para poder fumar, para matar a vontade. Porque existe aquela pessoa que fuma e não é viciado. Eu já tinha aquele vício, eu tinha que tragar a fumaça, eu tinha que ter o prazer de fumar, sentir a fumaça dentro de mim, soltando assim aos poucos, né, para matar minha vontade. Então, eu me tornei um viciado mesmo no cigarro. Gostava muito de tomar coca com cachaça também, misturado, né? E naquele tempo existia uma bebida chamada cortesano, Martins, tudo isso nós gostávamos de tomar, né? Quantas vezes que juntava eu, os meus colegas, para poder atravessar o rio nadando para ganhar copo de cachaça, quarto de cachaça, né? Também, meus irmãos, nesse intervalo dessas idades que eu tive, dos meus 7 aos 10 anos, uma outra coisa que nós também tinha lá naquela cidade. Muitas brincadeiras, tivemos uns bons momentos de infância em termos de brincadeiras, pega ladrão, né? Tinha vários tipos de brincadeira que a gente brincava, era muito bom em certas partes. Só que a minha caminhada no decorrer do dia estava ficando mais difícil, né? Às vezes eu fico pensando comigo hoje, se eu não fosse escolhido de Deus, ou eu estaria morto, né? Ou então eu seria um cabeça de alguma coisa. Mas quando Deus tem propósito na vida da gente, Ele escolhe a gente do ventre da nossa mãe para ser o que hoje eu sou. E assim
levei a minha vida no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Itinga, tudo isso. Bom, de 7 até os 10 anos eu continuei no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Itinga, cometendo tudo isso. E quando chegou mais ou menos dos 10 para os 11 anos, eu já estava bem mais amadurecido, né? Eu estava lembrando aqui que quando eu trabalhava também na canoa, nos barcos, quantas vezes que os próprios colegas tentavam me atrapalhar para as pessoas não atravessar comigo dentro do barco. Eles falavam que eu era muito novo, que eu não aguentava. Ao contrário, eu era muito forte. Eu conduzia barco de caber 18 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas e levava tranquilo de um lado para o outro. O rio poderia estar cheio de água. Mesmo na ginga, eu conduzia o barco. E assim foi a minha vida desse jeito, gente, né? Sempre eu digo, sou um ex-pivete de rua. Sofri muito na minha infância, na minha adolescência e não foi fácil. Eu sempre falo que tudo que eu passei, ganhei experiência numas partes, mas só que tem coisas que eu não desejo para ninguém. O que eu passei eu não desejo ninguém passar. Não é verdade? Porque o homem sem Deus, o homem sem Jesus, não dá para viver. Você tem que ter Jesus no seu coração. Jesus é o Salvador. Por isso que no livro de João 17:17, a Bíblia diz: santifica-os na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, né? Hoje eu cito esses versículos por conhecer a palavra de Deus. E assim continuei vivendo a vida perdida no mundo. Fumando, bebendo, roubando e frequentando alguns centros de espiritismo, né? Gostava também de fazer simpatia. Amava ler revistas de simpatia, livros de simpatia, né? Inclusive eu tinha alguns livros também de espiritismo, né? Eu gostava, porque a minha vontade era de me envolver no espiritismo, conhecer o outro lado. É como se eu falasse assim, eu quero conhecer um Deus, como se ele fosse maior ou acima do Deus que hoje eu conheço, né? O que é uma pessoa sem Jesus? Mas, como eu falei, fui recusado, eles não me aceitaram, disseram que eu não tinha como desenvolver. Então, Deus sabe de todas as coisas, porque um plano o Senhor tinha na minha vida. Bom, meus queridos irmãos, na terceira parte do testemunho, você vai ouvir também como é que foi o início da minha primeira caminhada para conhecer o Evangelho. Como eu fiz para ter o conhecimento do Evangelho? Quem pregou para mim? Quem começou a falar de Deus para mim nos momentos difíceis naquela época? Aguarde. Na terceira parte do meu testemunho, você vai ouvir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fique sempre ligado aqui na nossa página no Instagram da igreja, porque eu quero contar o meu testemunho do início ao fim, né? E eu tenho certeza que vai servir de exemplo para muitas pessoas e o pai ou a mãe vai saber o quanto é importante orar pelo filho e filha e não desistir da salvação deles. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu te dou graça por esta oportunidade de estar aqui nesta manhã de hoje, dando continuação do meu testemunho, minha vida no passado e hoje no presente. Ó Deus, eu te agradeço por esta vida, por este homem, por esta mulher que está me ouvindo e está me assistindo, ó Pai. Para a glória do Senhor, Pai, eu te peço e que Deus possa abençoar todos e todas
em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Volta a me assistir. Amém? Amanhã, em nome de Jesus, para ouvir a terceira parte do meu testemunho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.